estas filmagens aqui da estação da Cernada e com este comboio aqui todo grafitado. E porque é que eu vou passar agora uma ponte que tem uma linha de comboio, mas eu posso passar de moto nesta ponte? Estão a ver aqui? A linha de comboio, e eu estou aqui a passar por cima da ponte. Porque o passeio de hoje é dedicado aos comboios. Mas também temos cenários espetaculares, aqui como o Rio Boga. Estão a ver aqui o rio? Aqui mesmo ao meu lado direito. Esta ponte é incrível, é a única ponte que eu conheço que nós podemos passar de carro ou de moto, mas também passa o comboio. Agora convém eu não seguir a linha de comboio, porque senão é um pouco perigoso. Mas fiquem aí para ver o vídeo que eu já vos vou contar tudo. Até já! Pois é, companheiros, eu hoje ando aqui pela zona de Alvergaria à Velha, porque eu vim aqui em trabalho e na minha hora de almoço, como vocês sabem, está aqui uma capelinha, eu gosto de dar uns passeios, e nesses passeios, que nesse caso são de carro, eu vou descobrindo alguns locais muito interessantes da nossa terra, que é Portugal, que tem sítios lindos. E depois guardo esses sítios na memória para vir cá de moto e fazer uns vídeos a mostrar coisas que se calhar muitos de vocês não conhecem. Por isso eu marquei aqui vários pontos, todos eles ligados aos comboios, mas não é qualquer tipo de comboio, são comboios antigos. Por isso vocês vão ver imagens espetaculares ao longo deste vídeo. Hoje vamos andar sempre assim, à beira de linhas de comboio e à beira do Rio Voga. Esta linha é mais estreita que o normal, porque aqui é a linha do Voga. A linha do Voga percorre desde Viseu, antigamente, mas agora é uma ecopista, também lá vamos passar hoje, aqui até a Alvergaria à Velha, mas eles estão a reabilitar uma parte da linha e esta zona aqui já está reabilitada. E durante a semana eu tenho a certeza que andam aqui comboios, porque eu já me cruzei com eles. Ao fim de semana acredito que haja menos comboios e por isso é que provavelmente, não sei se nos vamos cruzar com algum na linha, mas tenho a certeza que esta parte da linha continua ativa, porque já me cruzei aqui com vários comboios. Embora as intempéries que tivemos, ou o comboio de tempestades, como a malta gosta de lhe chamar, no início do ano, acho que danificou aqui uma parte substancial da linha. Por isso posso estar a dar uma informação errada e dizer que estão a usar esta linha e atualmente não estarem, mas sei que no futuro a vão usar. Vamos ver aí mais spots espetaculares. Machinhata do Voga. Mas por aqui a moto a carregar eletronicamente. Não, companheiros, eu venho aqui para vos mostrar o Museu Ferroviário. Tenho aqui a secção do museu. Eu já fiz uma visita, é muito, muito bonito. Hoje não vou fazer essa visita, mas aconselho-vos, porque realmente tem ali umas máquinas muito, muito interessantes. Olhem este azulejo, que bonito. Eu até vou parar aqui a branquinha para tirar uma foto, porque se calhar isto vai ser a capa da thumbnail. Com esta máquina aqui atrás, que deve ter uns anos valentes. Eu vou já ler ali o que é que diz. Companheiros, reparem aqui em duas máquinas. A branquinha e a automotora que está lá atrás. E neste momento está precisamente a passar o comboio. Ou seja, a linha está mesmo em uso, como eu vos disse. Infelizmente está todo grafitado, mas estão ali uma série de crianças que vão apanhar comboio. Vamos aqui ver esta máquina ao pormenor. Olhem-me só para isto. Claro que ela foi aqui colocada, faz parte do museu, mas está muito, muito bonita. Antigamente era só mesmo ferro e vapor. Companhia Portuguesa para a Construção.
linhas do Vale do Volga, exploração de caminhos de ferro. Era esta máquina que fazia a exploração dos caminhos de ferro. Temos aqui mais uma linha, eu acho que já teve aqui também uma máquina, foi retirada, porque eu já vi aqui outra máquina e temos aqui este mural espetacular de azulejos. Ali é um museu, como eu vos disse há pouco, e o comboio, de momento estão a entrar passageiros e já vai ele. Foi mesmo o timing certo. E aqui é um museu que eu já visitei, é muito bonito. Visitem que vale a pena. É pequeno, mas vale sempre a pena. E cá vai o comboio. Não poderia ser melhor. Num vídeo sobre comboios, apanhar um comboio em andamento. Vamos passar a linha, mas continuamos com a linha aqui ao nosso lado direito. Como eu disse, este vídeo é sempre ao lado da linha e do rio Volga, com paisagens espetaculares. Aquela automotora ali deve ter muita história para contar. Mas ainda vamos ver aí imagens mais espetaculares. Pois é, companheiros, estamos a 3 minutos do próximo spot. Claro que também tem a ver com comboios. E porquê? Porque a partir de agora eu irei fazer alguns passeios temáticos, ou seja, eu escolho um tema e depois faço o planeamento da rota em torno desse tema. E neste passeio o tema é comboios e linhas de comboios. Cá está ela, aqui do meu lado direito. Se é preciso muito planeamento para fazer isto? Não, fiz hoje de manhã. Nada que o Maps não ajude, mas eu também, como já disse, já andei por aqui de carro e por isso já tinha uma ideia de alguns sítios que eu queria visitar. Entretanto, tirei o casaco porque está muito calor, mas tenho o colete airbag para me proteger, companheiros. Sabem que para mim a segurança em primeiro lugar. Vamos então aqui ao spot, é cerca de 2 minutos e depois vamos ter que andar um bocadinho para trás, mas eu acho que vale a pena visitar. Até já, novamente a passar por cima da linha. Cá está a linha de comboio, vou passá-la novamente. Já perdi o número de vezes que eu passei a linha de comboio. Realmente nem eu próprio planeei isto, mas está a sair bem, está. E estas paisagens são sempre muito bonitas. Eu daqui a pouco vou-vos dizer porque é que hoje é o fim de semana da Expo Moto e eu ando aqui de moto em vez de estar lá a ver motos. Mais à frente no vídeo eu vou-vos explicar. Agora vou passar aqui por baixo desta casinha espetacular. Até vou baixar o vídeo para vocês verem bem. Digam lá se isto não é bonito. Hã? Uma casa que passa uma estrada de um lado para o outro. E agora eu vou para a esquerda. Companheiros, eu até estou aqui a dar uma volta à rotunda porque eu encontrei aqui o quê? Um A! Um A que é a primeira letra do meu nome. Amândio. Aqui uma rotunda em minha homenagem. E aqui um trabalhador do ferro. Eu não sou exatamente um trabalhador do ferro, mas sou um trabalhador. Muito curioso, não é, companheiros? Sem planear. Mas vamos continuar a rolar. E a paisagem agora está a ficar espetacular. Cá estou eu a rimar. Rimas fáceis, mas divertidas para mim. E o que interessa é eu divertir-me. E está a ser um belo passeio divertido, mas ainda há muito mais coisas para ver. Como eu disse há pouco, companheiros, a paisagem está a ficar espetacular. Eu ando aqui numas nacionais, numas municipais, mas está a ficar brutal. Eu sei que isto ardeu há pouco tempo, mas felizmente já está em recuperação. E já se vê muito verde. Vamos ver se este ano a malta se porta melhor e deixa de destruir o nosso património. Era mesmo espetacular. Não há nada como as nossas paisagens brutais, mas com muito verde. Porque
porque senão faz-se negócio assim com a madeira, não é? Isso deve ser um dos problemas dos incêndios. Belo Jeep aqui, este Toyota, um clássico. Eu hoje ando mesmo em ritmo de passeio. Entretanto, fiquei sem o EGES porque ele ficou sem bateria, mas não há problema nenhum, porque ele vai aqui dentro da tank bag da Lone Rider a carregar aqui com a ficha da Jado AMT100. Vejam aí o vídeo que eu tenho no canal, porque esta ficha é espetacular, tem carregamento rápido, USB-A e USB-C, e inclusive ela dá para carregar a bateria da moto, é incrível, não é? Vejam aí o vídeo no canal, porque é muito barata e é mesmo muito útil, porque ela é bidirecional, ou seja, tanto carrega os equipamentos como carrega a moto. Assim como esta paisagem incrível, não é? Vocês acham que eu ia à Expo Moto e perder isto? Meus amigos, não, nunca na vida. Eu prefiro 1000 vezes fazer um passeio destes do que andar a ver motos. E eu, como disse, daqui a pouco vou-vos explicar porque é que eu não fui à Expo Moto. Entretanto, ali embaixo está o Rio Volga. Eu disse que este passeio é comboios, linhas de comboio, mas sempre à beira do Volga, e ele está ali embaixo. Mas nunca passei aqui. A estradinha até está em muito bom estado. Cá vamos nós passar sobre o Rio Volga. Abrandar, sempre com cuidado, para ver se não vem nem atrás, e cá está uma ponte bastante antiga sobre o Rio Volga. E aqui é uma praia fluvial, estão a ver? Já ali gente na praia. Espetacular, não é? Eu vou seguir porque não vou fazer praia e sigo para o próximo destino. Remover paragem e toca a andar. Está. E o próximo destino fica a 38 minutos. Outro equipamento espetacular, o Shiji AU6 LTE. Vejam também aí o vídeo no canal. Já sabem que estes passeios são sempre patrocinados pelos equipamentos. São eles que me permitem andar aqui e pagar a gasolina a quase a 2 euros o litro, que é um absurdo. Graças ao nosso governo espetacular, que diz que a vida está muito melhor, mas só se for para eles, porque para o resto dos portugueses, pelo que eu tenho falado com muita gente, não está nada melhor, porque o cabaz de compras cada vez é mais caro, a gasolina e gasóleo cada vez são mais caros, sobem muito rapidamente, mas para descer está quieto, demoram muito tempo, ainda diz o governo que não ganha dinheiro com isso. Epá, hoje é o dia 25 de Abril, viva a liberdade e companheiros, eu até vou ligar aqui a câmara da frente porque é um assunto sério que temos que falar. Ora, deixa-me ligar aqui a câmara da frente. Companheiros, não se esqueçam nunca do 25 de Abril e de tudo que nos trouxe o 25 de Abril. Não queiram voltar ao passado, não queiram voltar aos 3 Salazares, porque a vida era muito triste. E se vocês têm dúvidas disso, falem com os vossos pais e com os vossos avós, que são antes do 25 de Abril. Mas os que nasceram antes de 74 lembram-se bem da desgraça e da pobreza que era este país. Por isso, para quem tem dúvidas, vejam aí alguns filmes, algumas séries que há sobre o 25 de Abril e vejam como é que era Portugal antes e se nós queremos voltar a esse Portugal. Eu não quero, pessoal, nem quero que os meus filhos vivam nesse país de repressão, de tristeza, de fome, de pobreza, porque os que dizem que querem 3 Salazares vivem muito bem, pessoal, vivem muito melhor que vocês. E por isso para eles não lhe fazia grande diferença, mas para vocês tenho a certeza absoluta que fazia. E para mim também, e eu não vivo nada mal.
mas sei perfeitamente o que é que foi o fascismo e, portanto, não faço qualquer intenção de apoiar essa gente. Préstimo. É uma terra, cá está, Préstimo. E tem uma bela paisagem. Ok, companheiros, 25 de Abril, sempre. Eu não gosto muito de meter em política, mas de vez em quando tem que ser. Estão aqui carros de sapadores, muito bem. Exatamente, devem estar nos sítios que são necessários, depois do que se passou aqui nesta terra. Mais um trator de trabalhadores. Aqui já se nota que a estrada foi renovada e está a um belo piso. Vejam ali as curvinhas que eu tenho ali em frente. Vai ser divertido. Vamos lá curtir aqui estas curvas. Até já! Eu agora estou sempre a subir e vou continuar a subir. Estou aqui numa estrada municipal que está em muito bom estado. Espetacular aqui para os pneus novos da Branquinha, os Michelin Road 6 GT, para lhe dar aqui algum desgaste lateral e me deitar nas curvas para dormirem. Que a malta diz que quem não se deita nas curvas não sabe conduzir. Mas eu nem preciso me deitar muito, porque aqui a Branquinha faz o trabalho por mim. E continuam as curvinhas. Espetáculo! Se não tivesse tudo ardido, ainda mais bonito era, não é, companheiros? Enfim. Companheiros, que estrada espetacular! Sinceramente, esta é a estrada municipal. Pois é, faltam os óculos. 574. Estrada municipal 574. Eu acho que isto ainda é a Albergaria Velha. Estrada espetacular. Muito fixe. Piso em excelente estado. Sem trânsito nenhum. Só mesmo para curtir aqui as curvinhas na Branquinha. E já se vê aqui a carqueja. Estão a ver esta flor lilás. Em breve irei a Arouca, à Serra da Freita, para filmar aquelas paisagens incríveis. Estamos aqui, Castro do Bolga, Cabeça do Cão, Serra de Cima e de Baixo, Pousadas. São estas as localidades. E agora vou seguir para o próximo spot, que fica a 34 minutos. Mas eu sinceramente não esperava encontrar aqui estas cores. Ainda hoje de manhã estive a ver umas imagens da Serra da Freita e disse, epá, provavelmente no dia dos meus anos vou lá passear, porque já é uma tradição. Ano passado, quando fiz 50 anos, fui para lá, obviamente, passei lá o dia completo, e este ano faço intenções de fazer o mesmo, porque estas cores da carqueja, acho que é esta planta, estão a ver aqui, espetaculares. Os amarelos, os verdes ficam incríveis na primavera. Olhem-me só para isto. Fico muito contente porque se antecipou aquilo que eu queria fazer. Sim, porque eu acho que as serras que estão ali à frente já é a Serra da Freita. Entretanto, só agora é que me lembrei, eu até posso ir sem o auricular, porque esta moto tem rádio. Estão a ouvir aqui a música, não sei se depois me vai dar direitos de autor, mas que se lixe. Mas cá vou eu a ouvir a rádio. Aqui eu não chateio ninguém, por isso posso ouvir rádio aqui destas colunas que estão aqui à frente da Branquinha. Esta moto tem tudo mesmo. Companheiros, eu agora nem preciso estar sempre a gravar com a câmera DJI Action. Porquê? Porque as câmaras do XGI 6 LTE estão sempre a filmar, seja a câmera frontal, que vocês estão a ver aqui agora, ou a câmara traseira. E elas têm tanta qualidade que eu até posso usar algumas imagens nos vídeos.
Por isso não preciso estar sempre a gastar aqui a bateria da Action 4. Posso usar as imagens do Xigi. Espetacular. Companheiros, cá está ele, o Rio Volga. Mais uma paisagem espetacular. E eu vou passar aqui mesmo nesta ponta. Olhem que cenário top. Não é? Espetacular isto. Até posso parar aqui no meio, que não há ninguém a passar. Neste momento. Água límpida, branquinha. Estão a ver? Mas por acaso não traz muita água. Estava a contar que trouxesse mais. Ficava aqui uma filmagem espetacular, deixar aqui a moto e fazer passagem com o drone. Mas passam aqui carros, é melhor não arriscar. Mas a paisagem é espetacular, não é? Bonito, bonito. Muito bem. Este passeio está a ser mesmo um espetáculo. Siga que ainda vamos ter mais paisagens brutais. Companheiros, mais uma estrada espetacular, com piso novo, excelente e cheia de curvinhas. Olhem-me só para isto. E com estas cores espetaculares da primavera. Realmente, se eu tivesse planeado este passeio com mais tempo, se calhar não conseguia andar nestas estradas, não é? Incrível, o nosso país é mesmo bonito. E a branquinha vai a todo lado, como eu já vos disse. E com conforto e segurança. E tranquilidade. Ou afinal, não fosse este o canal Passeios de Moto. Cá estão eles de volta. Afinal não é só equipamentos, também há passeios. E até podemos esticar aqui a branquinha. Digam lá se estas estradas não são espetaculares. Temos ali um gancho bem fechadinho. Por isso é que temos de ter sempre cuidado. Aqui a estrada piorou um bocadinho, mas seja como for, estamos em talhadas. Faz perfeitamente. Companheiros, viram esta pedra completamente cortada a meio para passar a estrada? É incrível, não é? As coisas que nós temos no nosso país. Incrível mesmo. Bonita esta localidade aqui com estas casas de pedra. É talhadas. Companheiros, estou na Nacional 328 e já entrei em Severo do Volga. Eu já fiz esta 328 de Severo do Volga até Castro Daire, salvo erro. E é uma estrada também muito interessante, com muitas curvinhas e em bom estado. Por isso, vamos lá aproveitar, porque eu tenho uma coisa espetacular para vos mostrar em... Não é Severo do Volga, mas é perto. Uma coisa que eu já vos mostrei, mas desta vez vai ser com o drone. Certamente que as imagens vão ficar brutais. O que é que será? Fiquem aí para ver o vídeo que eu já vos mostro. Companheiros, aqui já começam a ver um bocadinho, vou apagar aqui o rádio, a ponta aqui da Ecovia do Volga. E é isso que eu vou filmar. Eu vou filmar a ponte da Ecovia do Volga. Tenho que passar lá muitas vezes por baixo, mas hoje vou lá meter o drone, porque acho que vão ficar umas imagens brutais. Eu por acaso já filmei e já tenho no canal, aliás, não fui eu que filmei, foi um companheiro que filmou. Olha, a Onda de Vila, tive uma aquela, mas bordou. Tenho num vídeo umas filmagens aqui desta ponte, mas agora vou filmar a outra ponte com o drone. Por ali continua a N16. Olhem-me só para este cenário, sempre espetacular, aqui do Rio Volga. E eu vou novamente fazer aqui parte da N16 ao lado do Rio Volga, porque eu adoro esta estrada, como vocês sabem, e
vou então lançar a drone lá mais à frente para vos mostrar a ecovia, ou ecopista, acho que agora se chama ecopista. Ecopista do Volga que vai até Viseu. Podem fazê-la de bicicleta, a pé ou de trotinete. Não podem fazê-la nem de moto nem de carro. Aqui tem uma bela praia fluvial, estão a ver ali. Há gente na água, há gente a fazer piquenique, porque realmente este spot é muito giro. Eles no verão até põem ali uma plataforma que permite às pessoas mergulhar, mas agora ainda deve estar um bocado com água fria, mas tem ali muitos carros. Vamos lá então fazer aqui um bocadinho da N16, tem aqui uma presa, eu não diria que é uma barragem, mas tem produção elétrica. Não sei se funciona, mas tem aqui, parece que, geradores para aproveitar a força da água. Tem ali umas comportas, já filmei uma vez, como disse, com o drone. Vão ver aí no canal o vídeo, já não me lembro qual é o título, mas está aí. Entretanto, estou a usar os filtros ND, tanto na câmara frontal como na câmara que me está a filmar, porque estamos com muita claridade. Vamos ver qual a qualidade dos vídeos. E cá estamos nós na N16, uma das minhas estradas preferidas, como sempre. Fiz aqui um vídeo onde mostrei a qualidade das câmaras do Xigi e houve muita malta que gostou, porque realmente elas têm muita qualidade. Agora tenho que passar este carro, que é para vocês não verem só a matrícula do carro. Embora eu já paro ali à frente, mas vamos aguardar aqui por um sítio seguro para poder passar este automóvel. Sempre a segurança em primeiro lugar. Eu cá estava a ouvir uma música que dizia: mais vale chegar tarde do que não chegar. E eu tenho esse lema na minha vida. Mas também não preciso ir atrás do carro, não é? Oh senhor, chega até para lá, estão a ver? Isto é assim, a malta não respeita o seu lado, são gordos. Acho que já tenho que parar ali à frente, exatamente. Cá está. Vamos lançar o drone para filmar esta ponte. É isso que eu vou fazer se não tiver muito vento. Cá está. A aproximação da ponte. Eu acho que consigo parar a moto ali do lado. Vamos tentar. Exatamente. Vamos parar ali a moto. Sempre em segurança. Não é sombrinha, mas ficamos aqui ao sol. Ou então ficamos aqui mesmo em frente a esta porta. Acho que não está aqui ninguém. Acho que não vou incomodar ninguém, senão tiro a moto. Até já!